Bom, agora vamos resolver alguns exercícios aqui, tá certo? Primeira questão. Se as raízes da equação x² mais bx mais 27 igual a zero são múltiplos positivos de 3, então quanto vale o coeficiente b? Primeira coisa, quando ele diz que as raízes são múltiplos positivos de 3, ele está querendo dizer que essas raízes correspondem ao número 3, 6, 9, 12, ou seja, são múltiplos do número 3. E, fora isso, o que é que a gente consegue utilizar? Primeira coisa, o coeficiente A dessa equação é 1. Então, eu posso pensar na equação como sendo ax² mais bx mais c igual a zero, como sendo aquela equação x² menos sx mais p igual a zero, onde o c vai ser o p e o menos o s vai ser o b, tá? Aí olha só, o produto, no caso, vai ser igual a 27, tá? Começando pelo produto, dois números cuja multiplicação dá 27. Nós vamos ter 1 vezes 27, 3 vezes 9 e não tem mais ninguém, tá certo? Então, os dois números que satisfazem a nossa equação, ou vai ser o número 1 juntinho do 27, ou vai ser o número 3 com o número 9. Existem os outros valores negativos, né? Menos 1 com menos 27, menos 3 com menos 9, que o produto também daria 27. Mas como ele diz aqui que são números positivos, a gente só tem essas duas possibilidades. Então, para a gente encontrar o valor do S, basta somar esses números, né? Então, a soma seria 1 mais 27, que dá 28, e 3 mais 9, que dá 12. Tá? Então, a equação, pessoal, escrita nessa forma aqui, ela teria duas respostas possíveis. A primeira seria x² menos o s, o primeiro s foi 28, né? X mais o produto p, que é o 27 igual a zero, ou o x² menos o segundo s foi 12, x mais 27 igual a zero. Tá? Então, isso aí tem como resultado essas duas equações na forma reduzida. Tá bom? Segunda questão. Se m e n são raízes dessa equação que está presente aqui, então 1 mais m mais 1 mais n vale. Vamos lá. Parece uma questão complicada. Tem duas formas de a gente resolver, tá? A primeira é você pegar essa equação, fazer a fórmula de Bhaskara e determinar o valor do m e o valor do n, tá? Só que para a gente fazer isso, vai ser perda de tempo. Se eu utilizar soma e produto, sai bem facinho isso daqui, ó. Vamos pensar na fração 1 sobre m mais 1 sobre n. Para resolver essa conta, eu tenho que tirar o MMC, certo? O MMC seria m vezes n. Ó, dividindo m vezes n por n, que é a primeira divisão que a gente faz. Isso daqui vai dar n, vezes 1 dá n, mais, dividindo isso daqui, ó, tudo por n, vai ficar só m vezes 1 dá m. Então, o que foi que ficou aqui em cima, pessoal? M mais n. Só que m e n são as raízes da equação. Então, o resultado que está aqui em cima é a soma. E embaixo ficou m vezes n. O resultado disso daqui, ó, é o produto. Opa! Então, isso fica bem facinho, ó. Por quê? A equação tem a igual a 1. Então, a equação é x² menos sx mais p. Isso quer dizer que o s é 6, então a soma fica em cima, é o 6, e o produto é 10. O 10 fica aqui embaixo.
Simplificando essa equaçãozinha aqui, ó, dá para a gente dividir as duas por 2. Então, dividindo 6 por 2 e 10 por 2, nós vamos ficar com a fração 3 quintos, que corresponde à nossa letrinha D. Tá bom? Terceira questão. Seja SP, respectivamente, a soma e o produto das raízes da equação nx ao quadrado mais 2x menos 3n igual a zero. Determine o valor de n para que S mais P ao quadrado seja igual a zero. Olha só. Nessa daqui, eu vou fazer uso da fórmula inteira da soma, que é menos B sobre A, e do produto, que é C sobre A. Vamos lá? Ó, trocando aqui nessa fórmula, a soma seria menos 2 sobre N. Trocando aqui nessa fórmula, o produto seria menos 3N sobre N. Nessa de baixo ainda dá para a gente fazer uma simplificação, né? Corto N com N, isso daqui vai ser igual a menos 3. Tá bom? Muito bem. O que é que o problema está pedindo? Está pedindo para eu pegar esses dois valores aqui, ó, somar. Então, vou pegar menos 2 sobre N mais o menos 3. Vou elevar isso ao quadrado e ele quer que seja igual a zero. Ó, que bacana. Isso que está dentro, dá para a gente fazer uma pequena simplificação aqui, né? Primeiro eu vou tirar o MMC, tá bom? Vou puxar essa continha para cá, para ganhar um pouquinho de espaço. Então, vai ficar menos 2, com o N embaixo disso tudo aqui, ó. Esse menos com esse mais vai dar menos. E tirando o MMC para dividir por 1 aqui, ó, N dividido por 1 dá N, vezes 3 dá 3N. Elevado ao quadrado, vai ser igual a zero. Tá? Muito bem. Como é que a gente vai resolver essa equação que está marcada aqui? Bem simples. Primeira coisa, eu posso fazer a distributiva, tá certo? Aplicando aqui o produto notável, faria a distributiva em cima, elevaria o quadrado embaixo, ou a gente pode fazer o seguinte, pega essa potência que está aqui, ó, e passa ela para o outro lado, tá certo? Se a gente passar esse quadrado para o outro lado, o que acontece com ele? Ele vira uma raiz quadrada. Então, os valores que estão aqui dentro permanecem menos 2, menos 3N, sobre N, igual a zero. Olha só, é uma condição de existência o N ser diferente de zero, tá bom? Por que que o N deve ser diferente de zero? Porque se o N for um número igual a zero, o resultado disso daqui não vai existir. Divisão de um número por zero não existe. Então, a primeira condição é que o N seja diferente de zero. A segunda condição é que esse número que está aqui em cima, ó, ele seja igual a zero. Por que que ele vai ter que ser igual a zero? Porque o resultado dá zero. O de baixo pode ser qualquer coisa, mas o de cima, para ser dividido por qualquer coisa e dar zero, tem que ser zero. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 menos 3N igual a zero. Pega o menos 2 passa para o outro lado, vai ficar menos 3N igual a mais 2. Multiplica por menos 1. Então, 3N vai ser igual a menos 2. O N vai ser igual a menos 2 sobre 3. Essa quarta questão aqui, pessoal, vai exigir um pouquinho mais da atenção de vocês, tá? Primeiro, sejam A e B raízes da equação x ao quadrado menos 3kx mais k ao quadrado igual a zero. Então, ó, o A dessa equação vai ser 1, o B dessa equação vai ser menos 3k e o C da equação vai ser o k ao quadrado. Como ela é uma equação onde o A é igual a 1, a gente tem que a soma vai ser igual ao menos o B só, né? Ou seja, vai dar 3k. E o produto vai ser o C, que é k ao quadrado. Guarda esse resultado aqui que a gente vai utilizar ali no finalzinho, tá certo?
Diz aqui que o a ao quadrado mais o b ao quadrado é igual a 1,75, tá? É como se fosse o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado, tá? E é esse fato que a gente vai utilizar para poder resolver o problema. Olha só, esse a mais ao quadrado mais b ao quadrado, ele lembra um produto notável. Ó, vou escrever ele aqui do lado, tá? É o a mais b ao quadrado. Isso daqui dá a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se não fosse a ausência desse termo aqui do meio, aquilo que está representado aqui, ó, seria igual, tá? Como não é, a gente vai fazer uma alteração. Que alteração é essa? Eu vou escrever aquilo dali, ó, 1,75 e vou acrescentar o pedacinho que está faltando, que seria o 2ab, tá bom? Para que a equação ela fique exatamente igual. Aí, olha só, quando eu escrevi a equação desse jeito aqui, ó, eu passo a ter ela na forma reduzida desse jeito aqui. Então, fica assim, ó, a mais b ao quadrado igual a 1,75 mais 2ab. Ó, a mais b é a soma das raízes. A vezes b é o produto das raízes, que foram os valores que a gente encontrou aqui e aqui, ó. Então, fazendo a substituição, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 3k elevado ao quadrado igual a 1,75 mais 2 vezes o p, que é k ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, pessoal, 9k ao quadrado, pegando esse 2k ao quadrado, já jogando para o outro lado, fica menos 2k ao quadrado, igual a 1,75. Ó, isso dá 7k ao quadrado, igual a 1,75. Passa esse 7 dividindo, vai ficar k ao quadrado, igual a 0,25. E depois a gente só tira a raiz quadrada desse resultado aqui, ó. Raiz de 0,25 dá 0,5. Que o resultado vai ser a letra D. Tá bom? Então essa exigia um pouquinho mais de vocês, porque precisava desse produto notável aqui. Tá? E o quinto e último exercício, só para a gente já dar uma pequena adiantada no próximo tópico. Quando a gente tem uma equação do segundo grau e a gente conhece as raízes dela, fica fácil da gente determinar qual foi a equação que gerou esses resultados aqui, ó. Vamos lá, ó. Determine qual é a equação do segundo grau que possui como raízes os números 3 e menos 7, ou seja, o x1 é 3, o x2 é menos 7. Se eu conheço o x1 e o x2, eu conheço a soma. Vou pegar x1 mais x2. Isso daqui vai ser o 3 mais o menos 7, que vai dar igual a menos 4. E o produto, que é o x1 vezes o x2, é pegar o 3 vezes o menos 7. Isso daqui vai dar menos 21. Ó, lembra da forma reduzida? X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então, x ao quadrado menos o s é menos 4x mais o p, que é o menos 21. Só fazendo as devidas operações aqui, que é multiplicar esse menos com esse menos e esse mais com esse menos, nós encontramos a equação reduzida como resposta x ao quadrado mais 4x menos 21 igual a zero. Então agora vocês vão resolver os exercícios do módulo de vocês e nós nos vemos na próxima aula. Bom estudo, pessoal. Tchau, tchau.